Acho que todos estão de acordo, né? Isso aí nunca será usado para prejudicar ninguém, né? Só um meio de uma pessoa que eventualmente perdeu a aula conseguir acessar. Tranquilo? Beleza. Então vamos lá, pessoal. Nós vamos concluir o que falta, que é só um pedacinho que a gente vai falar sobre misturas contendo dois líquidos, tá? Eu tinha falado com vocês no final da aula passada que eu ia mostrar um método de cálculo de massa molar usando osmose. Tem naquele material que eu mandei para vocês, mas a gente não vai falar sobre isso, não, para não perdermos tempo, tá? Que aí a gente ganha tempo de resolver questões da lista que vocês tenham dúvida, tá? Para não ficar nenhuma pendência para a prova de semana que vem, tá? Para quem não lembra, na semana passada eu falei que a gente hoje terminava o conteúdo e na semana que vem a gente aplica a primeira prova, tá bom? Vai ser no horário da aula, no Google Forms. Eu envio o link para vocês um pouco antes e aí vocês ficam com tempo para fazer a prova, tá? Normalmente são 8 questões que eu coloco e serão sobre esses assuntos que a gente vem discutindo nessas aulas aí. Soluções, titulação, propriedades coligativas, beleza? Bom, então vamos lá. Nós vamos concluir o que falta sobre soluções mostrando um pedacinho do estudo de soluções contendo dois líquidos, tá? E nós só vamos falar de um caso, que é quando nós temos uma solução ideal. O que é uma solução ideal? É uma solução na qual os componentes formam o mesmo tipo de interação isolados ou misturados, tá certo? Por exemplo, etanol e metanol têm estrutura idêntica. Benzeno e metilbenzeno, que é o tolueno, tem estrutura molecular idêntica. Um anel aromático no benzeno, um anel aromático com uma metila pendurada no caso do tolueno. Esse tipo de mistura não envolve globalmente absorção nem liberação de energia. A gente já tinha comentado sobre isso. O delta H de dissolução é zero. Então, nós temos uma solução ideal, tá? Uma característica da solução ideal é que ela obedece à lei de Raoult e à lei de Dalton, no caso da composição do vapor em equilíbrio com a solução, qualquer que seja a composição dela. Então, benzeno e tolueno, brombenzeno, clorobenzeno, etanol e metanol. Nós temos diversos casos. Eu vou usar essencialmente benzeno com tolueno e clorobenzeno com brombenzeno como exemplos, tá? Esse tipo de solução obedece à lei de Raoult, que a gente viu lá quando falou de efeito tonoscópico, variação da pressão de vapor da solução, em qualquer composição, e é óbvio que qualquer que seja a composição da mistura, ela será homogênea, certo? O que acontece é que, normalmente, nós temos na mistura um componente mais volátil e o outro menos volátil, né? Normalmente, o mais volátil é aquele que tem menor massa molar, porque a estrutura molecular é idêntica, não se esqueçam disso. Então, normalmente é aquele de menor massa molar que vai ser o mais volátil, tá? E aí, ele vai ter uma importância grande na composição do vapor. Porque o que acontece nesse tipo de mistura? Diferentemente da mistura na qual você tem um soluto não volátil, esse soluto não volátil não evapora. Só vai ter, na fase vapor, solvente. Porque esse soluto é um sólido que não vai evaporar. Já quando você mistura dois líquidos, ambos vão evaporar e vão compor o vapor que vai entrar em equilíbrio com a fase líquida, certo? Então, o vapor, ele é composto das duas substâncias, certo? Isso é importante
a gente estudar, porque vocês lá na frente vão ver o processo de destilação, certo? Seja em físico-química, seja em operações unitárias, vocês vão estudar detalhadamente o processo de destilação fracionada, que é o método usado para separar esse tipo de mistura, né? Mistura entre líquidos, misturas homogêneas entre líquidos. E aí é importante você saber calcular a composição do vapor em função da composição da fase líquida. Repito que aqui nós vamos ver só o início disso, tá? Então, nós vamos pegar uma solução ideal com uma certa composição na fase líquida e vamos aprender a calcular a pressão de vapor dessa solução, vamos aprender a calcular a composição do vapor que vai entrar em equilíbrio com a fase líquida e montar um diagrama de pressão versus composição para essa solução. Isso é uma coisa fácil, não tem mistério nenhum, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês um material em que a gente discute matematicamente esses cálculos de composição e de pressão de vapor da solução, tá? Então, olha só. Quando você tem dois líquidos voláteis, como, por exemplo, benzeno, que ele está chamando aqui de líquido A, e tolueno, que ele está chamando de líquido B, esses líquidos formam uma mistura ideal, uma solução ideal, porque tem estrutura molecular muito semelhante. A pressão de vapor dos componentes na fase líquida está relacionada com a lei de Raoult, como a gente já viu. Ó. A pressão de vapor do componente A é igual à fração molar dele vezes a pressão de vapor dele puro. Essa primeira aplicação da lei de Raoult aqui, que está à esquerda, vai dar para a gente a pressão parcial do componente A na solução. É a contribuição desse componente para a pressão de vapor da solução. E para o outro componente, no caso aqui o tolueno, a pressão de vapor dele na solução vai ser a fração molar dele vezes a pressão de vapor dele puro. Então, as pressões de vapores dos componentes são fornecidas, são dados tabelados, tá? E aí a pressão total da mistura vai ser a soma das pressões parciais. Bem simples. Para o componente A, fração molar vezes a pressão de vapor dele puro. Para o componente B, fração molar dele vezes a pressão de vapor dele puro. Depois a gente soma as pressões parciais e obtém a pressão de vapor da solução. Muito fácil, tá? E aí, nós podemos construir um gráfico relacionando a pressão de vapor de cada componente, a pressão de vapor da solução versus a composição da solução. Certo? Vamos analisar esse gráfico aqui. Nós vamos ter dois eixos verticais e um eixo horizontal. De um lado, a gente vai marcar a pressão de vapor de um dos componentes. Vejam que aqui à esquerda a gente tem o tolueno, 29,1, e à direita nós temos o benzeno, 94,7. 29,1 milímetros de mercúrio é a pressão de vapor do tolueno e 94,7 é a do benzeno. Se o tolueno tem menor pressão de vapor, significa que ele é menos volátil. E o benzeno, que tem maior pressão de vapor, é o mais volátil. Certo? A pressão de vapor da solução, sempre, qualquer que seja a composição dela, vai ter um valor entre esses dois valores.
tá? Nunca pode ser menor que 29,1 ou maior que 94,7. No eixo X, a gente marca a composição em fração molar, tá? Vejam que aqui, ó, à direita, a fração molar de benzeno é 1. Claro que à esquerda, a fração molar de benzeno vai ser 0, porque à esquerda, aqui nesse eixo da esquerda, a gente só tem o tolueno puro. E à direita, a gente só tem o benzeno puro. Caso você queira, você pode colocar as duas frações molares no eixo X. Aqui, ele usou a do benzeno. É só você inverter que você vai ter a do tolueno. À esquerda, a do tolueno vai ser 1 e à direita, a do tolueno vai ser 0. Tá? Então, esse gráfico mostra como que varia a pressão de vapor da solução em função da composição dela. Tá? Eu vou pegar um exemplo numérico para a gente fazer aqui. Mas antes, eu vou te mostrar como que a gente calcula a composição do vapor que vai estar em equilíbrio com o líquido. Como que você calcula a composição do vapor? Usando a lei de Dalton. A lei de Dalton é semelhante à lei de Raoult. A lei de Raoult é usada para líquidos e a lei de Dalton é usada para gases. Então, ó, em vez da gente chamar, para não fazer confusão, em vez da gente chamar a fração molar dos componentes na fase vapor de X, a gente chama de Y, só para diferenciar da fração molar na fase líquida. Então, ó, XA e XB são as frações molares na fase líquida. YA e YB são as frações molares na fase gasosa, certo? E aí, ó, a fração molar do componente A na fase vapor vai ser a pressão parcial dele dividida pela pressão total. E do componente B vai ser a pressão parcial dele dividida pela pressão total. Bem simples, tá? Não tem mistério nenhum aqui. Qual a importância de se estudar isso? Para a gente entender como é o processo de destilação. Antes de mostrar esse gráfico de destilação, eu vou fazer um exemplo numérico com vocês, tá? Deixa eu achar aqui a questão que eu quero fazer com vocês. Eu quero fazer essa questão 12. Isso. Questão 12 da lista de propriedades coligativas, ok? Vamos lá. Vamos lá no quadro. Bom, eu quero calcular a pressão de vapor da solução e a fração molar de cada componente na fase vapor. Não está pedindo nessa questão, mas eu vou mostrar o gráfico, tá? Vamos fazer a letra B, onde eu tenho 15 gramas de benzeno e 64,3 gramas de tolueno. Então, a minha mistura é 15 gramas de benzeno, 64,3 gramas de tolueno. Tá?
Primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a fração molar de cada um na fase líquida, para poder calcular a pressão parcial de cada um. Então, a primeira coisa a fazer é achar o número de mols de benzeno e o número de mols de tolueno, que é o que nós vamos fazer. O número de mols de benzeno vai ser 15 sobre 78, que é a massa molar do benzeno. O número de mols de tolueno vai ser 64,3 dividido por 92, que é a massa molar do tolueno. 7 vezes 2, 84, com 8, 92. 6 vezes 12, 72, com mais 6, 78. Então, isso aqui vai dar para a gente o número de mols de cada um. Vamos lá, deixa eu pegar a calculadora. Zero vírgula 192 0,699. Agora que a gente tem os números de mols, a gente acha a fração molar. Fração molar do benzeno é o número de mols de benzeno sobre o número de mols de benzeno mais o número de mols de tolueno. Zero vírgula 215. Para eu não precisar fazer a mesma conta, é só eu lembrar que a soma das duas frações molares é 1. Então, vai ser a fração molar do tolueno, 1 menos isso aqui. 1 menos 0,215. 0,785. Agora que eu tenho as frações molares, eu calculo a pressão parcial de cada um. Pressão parcial do benzeno. 0,192 vezes a pressão de vapor do benzeno puro, que eu acho que foi dada na questão. 29,1 é a do tolueno e 94,6 é a do benzeno. Então, aqui vai ficar 94,6 e a do tolueno vai ser 0,785 vezes 29,1, que é a pressão de vapor dele puro. (18,16 milímetros de mercúrio, (22,84). Somando as duas, a gente tem a pressão de vapor da solução. (41 milímetros de mercúrio. Essa é a pressão de vapor da solução. Tranquilo, né, pessoal? Fácil de calcular, né? Sim, bem tranquilo. Bem tranquilo. Com as quantidades, você determina as frações molares e aplica a lei de Raoult
em cada componente, somando no final para obter a pressão de vapor da solução. Ok? Vamos logo calcular a composição do vapor, que é muito fácil também. Eu vou chamar de Y. Composição do vapor. Y do benzeno vai ser a pressão parcial do benzeno, 18,16, dividido pela pressão total, que é 41. Zero vírgula 443. Então, a de tolueno, vou botar aqui embaixo, acho que vai dar para ver. Vai ser 0,557. Ou seja, o vapor em equilíbrio com a fase líquida vai ter 44% em mols de benzeno, 44,3%, e 55,7% de tolueno. Nesse exemplo, o vapor é mais rico no componente menos volátil. Isso pode acontecer tranquilamente. Por quê? Porque na fase líquida, a gente tem só 20% de benzeno e quase 80% de tolueno. Então, a quantidade de tolueno é muito maior em mols do que a de benzeno. Logo, não é estranho que o vapor tenha mais tolueno do que benzeno. Mas, mesmo assim, vejam como diminuiu a quantidade desse vapor, a quantidade de tolueno no vapor. Eu tinha quase 80% e no vapor eu vou ter 56% aproximadamente. Enquanto que eu enriqueci a quantidade de benzeno. Se você pega esse vapor, que é o primeiro vapor que evapora da solução, se você pega esse vapor e condensa ele ao fazer uma destilação, você vai obter uma solução líquida, certo? Que você vai recolher do outro lado. E a solução líquida que você vai obter terá essa composição aqui. E aí, se você pega essa solução e faz o mesmo processo de evaporação, você vai enriquecer ainda mais ela em benzeno, até o momento em que vai sair só benzeno, que é o mais volátil. Esse é o processo de destilação fracionada. Quando você faz uma destilação fracionada, as primeiras frações, que a gente chama de cabeça da destilação, normalmente a gente descarta. Por quê? Porque elas não são tão ricas no componente mais volátil. Claro, dependendo da composição dela, tá? Normalmente, quando a gente vai fazer uma destilação de etanol, por exemplo, a gente descarta a primeira fração, porque normalmente ela tem bastante metanol. Entendeu? Então, esses cálculos são muito simples de fazer, tá? É só isso que eu vou pedir para você fazer. Eu vou até te mostrar um gráfico ali de uma primeira, de uma segunda destilação, mas é isso que eu vou querer que você saiba fazer. A partir das quantidades dos componentes, calcula a pressão de vapor da solução e a composição do vapor que vai estar em equilíbrio com ela. Tá bom? Eu vou apagar aqui para a gente fazer o gráfico, tá? O diagrama de composição versus pressão de vapor.
Deixa eu só tirar uma foto aqui para eu lembrar depois dos valores que eu tenho que botar no gráfico. Pessoal, eu fiz uma parada errada aqui e que ninguém notou. Agora que eu tirei a foto que eu vi. Olha só. Aqui não era para eu usar 0,192. Aqui era para eu usar 0,215, que é a fração molar. Eu usei o número de mols, está errado. Desculpa, foi eu o meu. Tá? Na do tolueno eu fiz certo. Mas na do benzeno eu fiz errado. Então aqui tem que ser 0,215. Então muda tudo. Espera aí rapidinho, vamos corrigir isso. Só agora que eu me dei conta que eu fiz besteira, tá? Aqui vai dar 20,34. E aqui vai dar 43,18. Claro que vai mudar a composição do vapor. Lógico. Aqui vai ser 20,34 sobre 43,18. Zero vírgula 471 e aqui vai dar 0,529. Corrigiu o erro, tá? Beleza. Vou apagar agora para fazer o gráfico. Então, ó. Eu vou colocar o benzeno à direita e o tolueno à esquerda. Aí aqui eu vou anotar 29,1, que é a pressão de vapor do tolueno puro. Aqui eu vou anotar 94,6, que é a do benzeno puro. Então aqui eu tenho 100% de benzeno, fração molar do benzeno igual a 1. Aqui vai ser 0. Então aqui, ó, X do benzeno. Se eu quiser a do tolueno, é só botar embaixo. E é só inverter. Aqui vai ser 0 e aqui vai ser 1. Normalmente aqui a gente divide em 4 partes, tá? Ó, seria 0,50, 50% em mol de cada um, 0,25, 0,75, tá? A gente normalmente traça, ó, uma reta por um componente,
outra reta para o outro componente, e aqui em cima a gente traça a reta da solução. Certo? Esse é o gráfico. A solução que nós temos, com a qual nós estamos trabalhando, ela tem 21%, 21,5%, né? Por cento em benzeno, 78,5% de tolueno. Então, ela está, aqui é 0,25, né? Então, ela está mais ou menos aqui, ó. 0,215 para o benzeno, 0,785 para o tolueno. A nossa solução está aqui, ó. Beleza? Foi uma mera coincidência pegar aqui na interseção das duas retas, tá? O que interessa para a gente é isso aqui, ó. O que esse ponto aqui mostra para a gente? O valor da pressão de vapor da solução, que a gente já calculou. Aqui, ó. Deu 43,2, 43,18. Tá? Só isso que é para fazer. O diagrama de pressão de vapor versus composição. Aqui, repito, ó, aqui é a solução que nós temos. Aí aqui normalmente é 0,25. Aí esse aqui vai ser 0,75. 50% de cada um. Aqui vai ser 0,75 e aqui 0,25. Beleza? Então, esse aqui é um diagrama de pressão de vapor versus composição para uma solução ideal. Ponto. Tá? Isso aqui para a fase líquida. Beleza? Existe um outro que você constrói para a fase vapor, mas esse a gente não precisa se preocupar. Tá? Tranquilo, não é? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês. Todo mundo entendeu ali, pessoal? É fácil de fazer, não tem mistério nenhum, né? Sim. Beleza. Eu vou mostrar de novo para vocês aqui o material. Para falar assim muito rapidamente sobre destilação fracionada, ok? Isso aqui, ó, que ele está mostrando, é uma coisa que vocês vão estudar lá em Fisicoquímica, tá? O gráfico que a gente acabou de fazer é um gráfico só para a fase líquida, beleza? Eu posso fazer um outro gráfico para a fase vapor, como eu acabei de falar. E aí esse que eu vou mostrar para vocês agora é a junção dos dois em um só. Nesse gráfico de pressão versus composição, a gente vai mostrar como a composição da fase líquida influencia na composição da fase vapor. Beleza? E depois eu vou mostrar um de temperatura versus composição para vocês verem que inverte a fase líquida com a fase vapor. Olha só, dá uma olhada. Aqui eu tenho em cima a fase líquida, embaixo a fase vapor. Certo? Claro que em pressões mais altas o vapor se transforma em líquido, por isso que o líquido fica em cima e o vapor fica embaixo em pressões menores. Ok? Aí, o que é importante você observar é o seguinte, ó. Deixa eu subir isso aqui um pouco. XA é a composição do líquido, tá? Para um componente A, no caso aqui o benzeno. Aí lá em cima você tem a composição da fase líquida, nessa curva de cima.
E embaixo você tem a composição do vapor, que vai depender da composição do líquido, obviamente. Quando o líquido tem essa composição XA, se você aquece ele mantendo a pressão constante, ele vai se transformar num vapor. Ao longo dessa reta aqui, você tem líquido e vapor coexistindo, ou seja, é a fervura, a ebulição da solução. E aí, quando toda a solução tiver passado para a fase vapor, esse vapor vai ter essa composição B, tá? Se você olhar aqui embaixo, YA vai ser a composição do vapor que vai estar em equilíbrio com o líquido naquela pressão. Foi o que eu falei com vocês aqui no final do cálculo. Aí, se você pega esse vapor e condensa, você vai ter uma solução que tem 70% do componente A. Beleza? Todo mundo entendeu? Mais ou menos. Ó, é um gráfico em que ele te mostra as duas fases ao mesmo tempo, tá? Em cima, a solução é líquida. Embaixo, eu tenho a mistura só de vapor. Entre os dois, você tem aquela região em que os dois existem ao mesmo tempo, ou seja, a solução está fervendo. Beleza? Sim. Tá. Então, olha só, a gente vai pegar uma solução que tem a composição XA. Por exemplo, essa que a gente acabou de fazer. Esse XA aqui é 21% de benzeno. A pressão de vapor dessa solução está marcada aqui no ponto A, ó. No caso, 40 e pouco, né? Que a gente achou. Se eu pego essa solução e aqueço ela, mantendo a pressão constante, que é o que a gente faz normalmente numa destilação, o que vai acontecer? A composição do líquido vai começar a mudar, porque os dois componentes vão evaporar. E aí a composição vai mudando ao longo dessa reta horizontal aqui, ó, onde está L junto com V. Líquido e vapor coexistindo ao mesmo tempo. Eu estou fervendo a solução, tá? Os dois componentes estão passando para a fase vapor. Quando a solução estiver toda virada, toda se transformada em vapor, eu vou estar nesse ponto B aqui. E nesse ponto B, se você observar, a composição vai ser outra. Vai ser cerca de 70% no componente A. Se eu pego esse vapor, que tem 70% do componente A, e condenso esse vapor, eu vou ter uma solução líquida com 70% do componente A. Você faz destilação para isso, para separar os componentes, de modo que chegue um momento em que você tenha só o componente puro. Entendeu? Se a gente pega aquele vapor, condensa, tem 70% do líquido. Aí eu vou pegar esse líquido e vou ferver de novo. O vapor resultante vai ter quase 100% do meu componente. É assim que funciona o processo de destilação. Esse gráfico que eu mostrei para vocês é o de pressão versus composição. Lá em Fischer, normalmente, o que mais se estuda é esse outro aqui, ó. É o de temperatura versus composição. Tá? Num eixo, você tem a temperatura de ebulição do tolueno, que é 110,6. No outro, você tem a temperatura de ebulição do benzeno, que é 80,1. A composição da solução é dada no eixo X, a fase líquida, e aí é a mesma coisa, ó. Embaixo, só que inverte, né? Porque em temperaturas mais baixas o líquido existe. E em temperaturas mais altas é o vapor que existe. Então, inverte em relação ao gráfico de pressão, tá? Aí eu pego a minha solução, tá certo? Que tem um ponto de ebulição cerca de 90 e poucos graus, e boto ela para ferver. Aí ela vai fervendo e vai se transformar em vapor. Tá certo? Se eu condensar esse vapor, eu vou ter uma solução com cerca de 50% de benzeno. Aí eu vou fazer de novo esse processo, ó. Eu vou ferver essa segunda solução. Eu vou transformar ela num vapor
que vai ter cerca de 70% de benzeno. Isso é como funciona a destilação fracionada. Eu não sei se vocês chegaram a fazer. Não, porque vocês estão no segundo período, vocês não chegaram a fazer aula experimental, né? Mas certamente, assim que a gente voltar com as aulas experimentais, vocês vão fazer esse processo. Seja na aula de Fisquis, seja na aula de Química Geral 1, um processo de destilação, tá? Destilação simples, que é para misturas homogêneas, líquido mais sólido. Para destilação simples, você faz uma vez só. Por quê? Porque o sólido não vai, só vai o solvente. Então, destilação simples é tranquilo. Você garante que aquele vapor só tem o solvente. Quando você condensa, ele está 100% puro. Na destilação fracionada, é para misturas homogêneas de líquidos. 2 ou mais. Tá certo? E aí, quando você faz a destilação fracionada, você tem o que a gente chama de torre de fracionamento, que é isso aqui, ou coluna de fracionamento. Deixa eu mostrar aqui para vocês, rapidinho. Não, acho que não é aqui, é no outro. Você tem uma coluna de fracionamento que faz esse papel aqui, ó. A coluna de fracionamento vai enriquecendo o vapor no componente mais volátil. Aqui, ó. Essa coluna aqui, ela tem um monte de pratos, que a gente diz, né? Um monte de discos, tá? Que funcionam como um empecilho para que o vapor chegue lá em cima com a primeira composição. Essa coluna de fracionamento funciona enriquecendo o vapor. Por quê? A primeira fração evaporou. Aí, quando ele encontra aquele disco da coluna de fracionamento, ele condensa. E aí, quando ele chega lá em cima, ele já está com outra composição, garantindo que lá no final da coluna de fracionamento, você já tem uma boa porção, uma boa parte do seu componente mais volátil quase puro. Tá? Então, a gente não precisa ficar fazendo seguidas destilações. A nossa coluna de fracionamento funciona justamente enriquecendo o vapor. Isso é um grande ganho que a gente tem de tempo, que daria um trabalho horrível, impossível de fazer se essa coluna de fracionamento não funcionasse. Vocês vão estudar isso detalhadamente lá em Fisquis, beleza? O que eu vou pedir que você saiba fazer é calcular a pressão de vapor da solução e a composição do vapor em equilíbrio com a fase líquida, tá? O que eu falei aqui de destilação fracionada é só para enriquecer, para te dar uma base, porque você vai começar a estudar físico-química a partir do terceiro ou quarto período, e você vai ver isso lá em Fisquis 2. Com certeza você vai ver isso. Em operações unitárias, você vai aprender a calcular quantos pratos teóricos a coluna de fracionamento tem que ter para garantir que lá em cima saia o vapor praticamente puro, em um componente só. Então, são coisas que vocês vão ver ao longo do curso. Por isso que aqui em Química Geral, a gente fala de maneira rasa. Mas tem que comentar, porque você vai ver isso lá na frente. Beleza? Bom, então a gente finaliza a parte de soluções. A partir da próxima aula, depois da primeira prova, a gente já vai começar a falar de termodinâmica, tá? E esse tempo que a gente tem aí, são 10h40 e pouco, a gente vai tirar para fazer exercícios. Beleza? E aí é legal que vocês peçam, né? Para a gente fazer os exercícios aí que vocês se pegaram para fazer, tenham mais dúvida. Eu estou com as 3 listas aqui, tá? As 2 de soluções e essa de propriedades coligativas. Tem uma questão de propriedades coligativas que eu quero fazer com vocês, que é essa questão 19 aqui.
É. Primeira prova semana que vem. Olha essa questão 19. Uma solução ideal com 1,5% em peso de soluto não volátil, dissolvido em tolueno, tem pressão de vapor igual a 713 milímetros de mercúrio, a 110,6 graus Celsius. Determinar a massa molar do soluto e a temperatura de ebulição normal da solução. A temperatura normal de ebulição do tolueno puro é 110,6 graus Celsius e a esse líquido pode-se aplicar a regra de Troughton. Essa regra de Troughton, a gente não vai falar sobre ela não, mas ela diz que líquidos têm modos parecidos de calcular a constante ebulioscópica e a constante crioscópica, tá certo? Não precisa se preocupar com isso, não. Vamos fazer essa questão 19. Oi? Oi? Não, vai ser de 9 a meio-dia e pouco, 1 hora. Tá? Você vai fazer no Google Forms. Toda de múltipla escolha. Se você for fazer em grupo, a sugestão que eu dou é fazer com um grupo de galera que estudou, porque, porra, tem gente que se junta com quem não estudou e responde tudo errado. Então, porra, vai fazer em grupo, pelo menos um do grupo tem que ter dado uma estudada, porque senão vai dar ruim, né? Valeu? Eu não esquento a cabeça não, pessoal. O negócio é que todo mundo passe. Tá? Meu objetivo é fazer com que vocês passem, que tenham pelo menos uma base legal para conseguir fazer as disciplinas que virão aí pela frente. No período passado, a gente teve alguns alunos que, assim, faltaram prova, aí deixaram para o final, e, pô, teve gente que não conseguiu passar, mesmo com esse sistema remoto, coisa que eu não quero que aconteça nesse período. Eu quero que todo mundo passe, mas pelo menos um pedacinho da sua parte, da sua obrigação, você tem que fazer, beleza? Então, ó, vai fazer em grupo, arruma pelo menos alguém que tenha estudado, valeu? E é tudo múltipla escolha. Se todo mundo tira 10, para mim tá lindo. Que eu não vou precisar da VS, entendeu? Vai resolver meu problema mais rápido. Mas vamos lá, pessoal. Então, eu tenho uma solução de um soluto não volátil em tolueno no ponto de ebulição do tolueno, né? Tem 1,5% em massa. O que isso significa? Que eu tenho 1,5 gramas do soluto e 98,5 gramas de tolueno. Confere? A porcentagem em massa te diz quantos gramas de soluto tem em 100 gramas de solução. Então, o que faltar para completar 100 é a massa dissolvente. 1,5 de soluto, 98,5 de tolueno. Tá? Beleza. O número de mols desse soluto, a gente não tem como saber, porque a gente não sabe a massa molar dele. É o que nós vamos determinar. Esse número de mols aqui. O número de mols de tolueno vai ser a massa dele, 98,5, sobre 92, que é a massa molar dele. 98,5 por 92
1,07. Essa caneta aqui já está dando 1,07 mols. Efeito tonoscópico. A pressão de vapor do solvente na solução é igual à fração molar do solvente vezes a pressão de vapor do solvente puro. Tá? Pressão de vapor da solução foi dada 713. Como que a gente calcula a fração molar? É o número de mols do solvente, 1,07, sobre o número de mols do solvente, mais o número de mols do soluto, que é o que a gente quer, vezes a pressão de vapor dele puro. Por que que aqui é 760? Porque está no ponto de ebulição dele. O problema falou isso. Lembra sempre disso. No ponto de ebulição, a pressão de vapor da substância é igual à pressão atmosférica. 760 milímetros de mercúrio. Vamos resolver isso aqui. É uma equação do primeiro grau. Então vai ficar 713 dividido por 760. Zero vírgula 938 vezes 1,07 mais N é igual a 1,07. Peguei isso, veio para cá dividindo. Joguei isso para lá multiplicando e agora eu resolvo essa equação aí. Distributiva, certo? Vai ficar 1,07. Vai ficar assim, ó. N é igual a 1,07 menos isso vezes isso. Que dá 1,004 sobre 0,938. Então, dá 0,07 mols. Ó, e agora a gente calcula, né? Ó, se 1,5 gramas, que é quanto a gente tem de soluto, contém 0,07 mols, 1 mol vai ter a massa molar da substância. Um 1,5 dividido por 0,07. Aqui deu 21,4 nos meus cálculos. O gabarito é 21,2. Mas eu fiz um monte de aproximação aqui na hora que eu estava usando a calculadora. Beleza? Tranquilo aqui a primeira parte? Agora ele pede o ponto de ebulição da solução. Tranquilo? Tranquilo. Vou apagar para fazer a segunda parte. Bom, ΔT de ebulição é igual a constante ebullioscópica vezes a molaridade. É um soluto molecular.
calcular a molaridade, de que a gente precisa? Do número de mols de soluto sobre a massa do solvente em quilos. Correto? A gente tem as duas coisas. Número de mols de soluto deu 0,07, que a gente acabou de calcular, e a massa do solvente em quilos é 0,0985. 98,5 gramas de tolueno. Então, a molaridade, calculando aqui, zero vírgula 71 mol por quilo. Tá? Esse problema não deu para a gente a constante ebullioscópica do tolueno. Mas a gente vai fazer um arredondamento aí, botando ela um pouquinho maior que a do benzeno. Tá? Quer ver só? Deixa eu consultar aqui no material a do benzeno. (2,53) é a do benzeno. Eu vou dizer que a do tolueno é 2,8, tá? Só para a gente resolver a questão. Eu vou dizer que a do tolueno é 2,8, ok? Não, dá para fazer um cálculo aqui, porque essa questão tem gabarito. Rapidinho, vamos fazer o troço mais bonitinho. Opa, vim errado, peraí. O gabarito é 112,9? Peraí. Ainda 2,3. Ó, 3,24. Pronto. Eu vou usar 3,24 como constante ebullioscópica do tolueno. Estava chutando mal. Estava chutando 2,8. 3,2. Então, ΔT de ebulição vai ser 3,24 vezes 0,71. Pessoal, não se preocupem que numa questão que eu te dê para você fazer em prova, eu vou te dar a constante, tá? Já falei que não precisa se preocupar com isso. Então, ΔT de ebulição vai ser 2,3. E aí a temperatura de ebulição da solução, como é um aumento ebullioscópico, vai ser 110,6 mais 2,3, que dá 112,9 graus Celsius. Tranquilo, né? Gente, eu realmente não consigo entender por que, pelo menos nas aulas presenciais, o pessoal erra tanto as questões de propriedades coligativas, porque esse assunto não tem mistério, né? Vamos concordar que é a aplicação de fórmula e você saber usar as unidades de concentração corretamente. Não tem grandes problemas nas questões coligativas, né? Tranquilo? Mas eu queria fazer essa porque, às vezes, eu já coloquei essa questão em prova várias vezes, mudando a composição, mudando o solvente, e aí o pessoal tem dificuldade, por isso que eu faço questão de resolver com vocês, tá? Vamos lá. Eu vi aqui alguém pedindo para fazer de titulação
a questão 6. A 6 eu acho que eu já fiz. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, não fiz não. Eu fiz a 5. Não, fiz a 4, a 8. Vamos lá, vamos fazer. Deixa eu compartilhar aqui com o pessoal. Para quem não está com a lista aí, poder acompanhar a questão. Questão 6. A água oxigenada comercial é uma solução de peróxido de hidrogênio. Sabe-se que a indústria utiliza a relação 1 mol por litro é igual a 11,2 volumes para rotular uma água oxigenada. Se 50 ml de água oxigenada forem titulados por 20 ml de solução 3 mol por litro de permanganato de potássio em meio ácido, calcule a concentração em mol por litro do peróxido e a concentração em volumes da água oxigenada. Bom, a equação foi dada, está aí embaixo, mas não está balanceada, né? E aí a gente tem que aplicar o método redox para balancear essa equação. Balanceamento de equações, vocês devem ter visto lá em Química Geral 1, né? Vou fazer de novo aqui com vocês o balanceamento rapidinho. E depois eu vou fazer a questão 7 também, que mostra um balanceamento redox. Vamos lá. Primeira coisa a fazer é balancear a equação para a gente poder obter aquela relação estequiométrica, tá? Então, vou botar aqui embaixo. Bom, balanceamento redox, você tem que ver pela variação do NOx, né? No permanganato, só um detalhe, pessoal, permanganato, ele sempre atua como agente oxidante, porque o manganês mais 7 que tem no ânion permanganato se reduz em meio ácido a manganês mais 2. Sempre permanganato em meio ácido, o manganês do permanganato se reduz a manganês 2. Manganês 2 é solúvel em água e incolor. Então, a solução violeta do permanganato perde a cor numa reação redox em meio ácido. Ele sempre vai ser oxidante. Ele é um dos agentes oxidantes mais fortes que a gente tem. Em orgânica, vocês vão ver muitas reações de oxidação de alceno usando permanganato, tá? Se o meio for básico, em vez de ir para manganês 2, ele vai para dióxido de manganês, onde tem um manganês 4. Aí ele reduz de 7 para 4, tá? Primeiro fica verde, depois forma um precipitado marrom. Mas em meio ácido sempre vai ser isso. Manganês 7 se reduz para manganês 2. Ou seja, ele está ganhando 5 elétrons, tá? Como tem um átomo de manganês, o total de elétrons ganhos pelo oxidante é 5. E no método redox, o total de elétrons ganhos pelo oxidante vai ser
o coeficiente do agente redutor. Esse é o método redox. E vice-versa. O total de elétrons perdidos pelo agente redutor vai ser o coeficiente do agente oxidante. Tá? No peróxido, a gente tem oxigênio menos 1. Né? Peróxido é uma das exceções em que o oxigênio não é menos 2. E aí, se a gente já teve o elemento que se reduziu, é claro que esse oxigênio vai se oxidar. Ó. Vai virar oxigênio zero. De menos 1, o NOx dele aumentou para zero. Significa que cada oxigênio perde um elétron. Como são 2 oxigênios, o total de elétrons perdidos pelo redutor é 2. E esse 2 vai ser o coeficiente do oxidante. Tá? É o método redox. Que vocês devem ter visto ou no ensino médio, ou em Química Geral 1 no período passado, que eu acho que a Jacira dá isso. Enfim. O resto você faz por tentativas, método das tentativas. Ó. 2 potássio, aqui já tem 2, então aqui é 1. 2 manganês, aqui tem 1, então aqui é 2. Né? Eu tenho 3 enxofre, aqui tem que ser 3. Eu tenho 6 hidrogênios, aqui tem que ser 3. E aqui vai ser 5 oxigênios. Certo? É isso mesmo. Bom, o que a gente quer é esse aqui, ó. Essa relação estequiométrica aqui. Isso aqui é que interessa pra gente. Tá certo? Ó, 2 mols de permanganato consomem 5 mols de peróxido. Então, o número de mols de peróxido... Professor, Oi. o número de hidrogênio está certo? Número de quê? Ah, não, perdão. Aqui tem 10 hidrogênios, com 16, aqui são 8. 8. Agora tá. Certo? Certo. Beleza. O número de mols de peróxido é 2,5 vezes maior que o número de mols de permanganato. Qual o número de mols de permanganato? É a concentração dele, 3 mol por litro, vezes o volume que foi gasto, que eu acho que foi 20 ml. Deixa eu conferir aqui. 20 ml. Então, vezes 0,02, que o volume tem que estar em litros. Vezes 2,5, que eu já estava esquecendo. Certo? Vamos calcular isso aí. Zero vírgula 15. Eu tenho 0,15 mols em 50 ml de água oxigenada. Essa foi a alíquota titulada. Só conferindo aqui. 50, tá certo? Então, ó, se em 50 ml eu tenho esse número de mols, em 1 litro, 1000 ml, eu terei a concentração dele, tá certo? Ou, se você preferir, N mols. Mas o número de mols por litro é a concentração molar. Então, isso vai dar 0,15 vezes 1000 dividido por 50. 3 mol. por litro. Caraca!
concentração do permanganato, gente, o volume de água oxigenada é 2,5 vezes o volume do permanganato. 50, né? 2 vezes 20. Então a concentração tinha que dar igual, porque a relação estequiométrica é 2,5 vezes. Elementar, né? 3 mol por litro é a concentração, tá? E aí ele quer a concentração em volumes. Pô, é só tu multiplicar por 11,2. Né? Vai cancelar mol por litro com mol por litro e vai dar 33,6 volumes. Tá? Tudo bem com elas? Alguma dúvida? Pode seguir para 7? Pode sim, professor. Pode? Beleza, vamos lá então. Vou mostrar para vocês a questão, vou ler com vocês, depois a gente faz. Também é de água oxigenada, mas é uma outra reação, ó. Opa, essa aqui eu fiz na aula passada. Vamos lá. 5,1 gramas de uma água oxigenada comercial foram diluídos com água até 250 ml. Uma alíquota de 25 ml da mesma foi titulada com solução básica de cloreto de cromo 3, conforme a equação não balanceada abaixo. Fazer o balanceamento pelo método redox, e ele fala assim: calcule o teor de pureza ou a porcentagem em massa na água oxigenada, sabendo que foram gastos 50 ml da solução básica 0,01 mol por litro de cloreto de cromo 3. Beleza. Primeira coisa a fazer é balancear essa equação aí para a gente poder obter a relação estequiométrica entre o cloreto de cromo 3 e o peróxido de hidrogênio. Vamos lá. Uma curiosidade, desculpa, a respeito do peróxido é que ele pode atuar tanto como agente oxidante quanto como agente redutor, tá? Claro que quando ele está frente a um oxidante forte, que nem o permanganato, ele vai atuar como redutor. E quando ele está frente a um oxidante fraco ou a um agente redutor mais forte, como é o caso do cromo 3,5 básico, ele vai se reduzir. Então, ele vai atuar como agente oxidante, tá? O cromo 3
em meio básico, sempre vai se oxidar a cromo 6, tá? Ele vai sair de cromo 3, que é solúvel e tem cor verde. A solução é verde. E aí, depois da reação, ela vai mudar para um amarelo alaranjado, que é o cromato. Se fosse dicromato, seria um laranja bem forte. Mas ele vai mudar para um amarelo, tá? De 3, o cromo se oxida para 6. Já em meio ácido, é o cromo 6 que se reduz para cromo 3. De cromato, que é laranja, se reduz para cromo 3 e fica verde, em meio ácido. Em meio básico é o contrário. O cromo 3 se oxida a cromo 6. Então, esse oxigênio do peróxido aqui vai se reduzir para água, para oxigênio menos 2. Tá? Então, ó, eu tenho um átomo de cromo perdendo 3 elétrons. Então, o delta do redutor é 3. Então, 3 vai ser o coeficiente do oxidante. E eu tenho 2 átomos de oxigênio, cada um ganhando um elétron. Então, o delta do oxidante vai ser 2. E esse 2 é o coeficiente do redutor. Tá? Só para terminar o balanceamento, a gente já chegou no que a gente queria, que eram esses dois aqui. Mas deixar um balanceamento incompleto é pecado, né? Então, ó, 2 cromos, aqui tem 1, bota 2 aqui. 6 cloros, aqui tem 1, bota 6 aqui. O que mais? 10 sódio, bota 10 aqui. 10 com 6, 16 hidrogênios. Bota 8 aqui e acabou. Beleza? Agora vamos para o que interessa para nós na titulação. Ó. A gente quer saber o número de mols de peróxido. O número de mols de peróxido é 1,5 vezes maior que o número de mols de cloreto de cromo 3. Cada 2 mols de cromo consome 3 de peróxido. Então, esse é 1,5 vezes esse. Certo? Então, vai ficar 1,5 vezes concentração do cloreto de cromo 3, 0,01, vezes o volume gasto, que foi 50 ml, 0,05. Só confirmar que foi 50 ml mesmo. Sim. Isso vai dar um número de mols de peróxido igual a 7,5 vezes 10 a menos 4 mols. Isso é o que tem na alíquota de 25 ml que foi usada. Opa! Só que aqueles 5,1 gramas foram dissolvidos para 250. Ou seja, esse número de mols que tem na amostra é 10 vezes maior, certo? Vai dar 7,5 vezes 10 a menos 3. Eu achei o número de mols. Eu quero saber a massa, para eu comparar com aqueles 5,1 gramas que estão lá. Multiplico pela massa molar do peróxido, que é 34 gramas por mol. H2O2. Então, isso aqui vai dar uma massa igual a... Deixa eu mandar aqui em cima para poder finalizar a questão. Massa
0,255 gramas. A amostra toda tem 5 gramas. Vou apagar a equação, tá? Para vocês conseguirem enxergar. Cinco vírgula 1 gramas, que é a massa toda da amostra, dá um teor de 100%. 0,255 gramas vai dar o teor de pureza do peróxido. % é o teor de pureza. Tranquilo? Tranquilo. Veja, pessoal, que o modo de resolver essas questões de titulação não muda. A gente precisa da equação balanceada para estabelecer uma relação estequiométrica entre as substâncias. Uma das duas, a gente tem concentração e volume. A outra, a gente tem o volume, e que é a concentração. Não tem mistério. Tá? É bem sistemático, né? Digamos assim. É que o professor, é que eu não entendi a parte do número de mols, não, que é do exercício. Número de mols, qual parte você não entendeu? A parte do 1,5. Então, olha só, a gente tinha obtido lá 2 de cromo reage com 3 de H2O2. Observa aí se você anotou ou printou. 2 de CrCl3 reage com 3 de H2O2, certo? O número de mols de H2O2 é 1,5 maior que o número de mols de CrCl3. Por quê? 3 é 1,5, 2. Tá, entendi agora. No anterior, a gente tinha lá 2 de KMnO4 reage com 5 de H2O2. 5 é 2,5 vezes maior que 2. Então, o número de mols de H2O2 é 2,5 vezes o número de mols de permanganato. É esse raciocínio que você tem que ter em mente. Beleza? Tranquilo? Beleza. E aí, no final, eu tinha número de mols e queria massa. Basta você multiplicar pela massa molar, sem problema algum. Tá? Pessoal, tem mais alguma que vocês queiram que seja feita? Professor, poderia fazer a 7 da primeira lista de soluções? Tentei de todas as formas, não consegui. Sim, verdade, isso também. Rapaz, essa 7 eu não fiz ainda, é verdade, tem que fazer. Bom, ela não tem mistério não, ela só é trabalhosa, tá? Vamos lá. Tá apresentando? Vocês estão vendo aí? Sim, né? Não. Não estão não. Espera aí que eu vou mostrar. Vejam essa questão. Olha, eu tenho uma tabela com um monte de sulfetos, sulfitos e sulfatos, de sódio e de zinco, né? E a solubilidade de cada uma dessas substâncias. Gramas de soluto por 100 gramas de água, é o coeficiente de solubilidade delas, tá? Aí na letra A, eu falo assim, ao serem misturados a 15 graus Celsius. Por que foi dada essa temperatura de 15 graus Celsius? Porque essa tabela foi obtida a 15 graus Celsius, olha lá. Então, ao serem misturados a 15 graus Celsius,
50 ml de solução 0,1 mol por litro de sulfato de zinco, com 50 ml de uma solução 0,01 mol por litro de sulfito de sódio, espera-se a formação de precipitado? Explique fazendo os cálculos adequados. Bom, então, nós vamos misturar uma solução de sulfato de zinco com uma solução de sulfito de sódio. Se você mistura sulfato de zinco com sulfito de sódio, o que pode formar? Sulfito de zinco e sulfato de sódio. Vou mostrar isso para vocês no quadro ali. Entenderam o que eu falei? Eu tenho, numa solução, eu tenho cátion zinco e ânion sulfato. Na outra, eu tenho cátion sódio e ânion sulfito. Quando eu misturar as duas, o que pode acontecer? O sódio vai se combinar com o sulfato da outra solução e o zinco vai se combinar com o sulfito da outra. Tranquilo? Em função da solubilidade desses dois sais que podem se formar, a gente verifica se vai haver precipitação ou não. Tá bom? O que a gente precisa saber é quanto tem de cada espécie para saber quanto que vai se formar. Então, vamos lá no quadro que eu vou fazer essa questão com vocês. Ó, sulfato de zinco é ZnSO4. Quando esse sal se dissocia em água, cada mol dele produz 1 mol de zinco e 1 mol de sulfato. Beleza? Sulfito de sódio, Na2SO3. Quando 1 mol desse sal se dissocia, ele produz 2 mols de cátion sódio e 1 mol de ânion sulfito. Quanto que a gente tem de cada um? Qual o número de mols que a gente tem de sulfato de zinco? O número de mols é a concentração vezes o volume. Então, eu tenho 0,1 vezes 0,05. Correto? 50 ml de solução 0,1 mol por litro de sulfato de zinco. Então, isso dá 5 vezes 10 a menos 3 mols. Ou seja, nós temos 5 vezes 10 a menos 3 mols de cátion 5 e 5 vezes 10 a menos 3 mols de ânion sulfato. Beleza? Vamos para outra solução. Qual o número de mols que nós temos de sulfito de sódio? Vou botar aqui para eu ganhar espaço, senão vai ficar ruim para mim. Espera aí.
O número de mols de sulfito de sódio é a concentração 0,01 vezes o volume, 50 ml, 0,05. 5 vezes 10 a menos 4 mols. Tá? O número de mols de sódio vai ser o dobro disso aqui. Então, o número de mols de cátion sódio é 2 vezes 5 vezes 10 a menos 4, ou seja, 1 vezes 10 a menos 3 mols. E o número de mols de sulfito é igual ao número de mols do sal. 5 vezes 10 a menos 4 mols. Tá? Então, no final, eu vou ter 100 ml de solução contendo essas quantidades de cada um desses íons. O que pode precipitar? O que poderia precipitar? O que vai se formar? O sódio se combinando com o sulfato e o zinco se combinando com o sulfito. Tá certo? Então, a gente pode dizer que, ó, vou botar aqui, formam-se é claro, pessoal, que eu vou formar sempre a menor quantidade. Eu tenho 1 vezes 10 a menos 3 mols de sódio e 5 vezes 10 a menos 3 mols de sulfato. Pô, eu tenho 5 vezes mais sulfato do que sódio. Então, vai formar sempre a menor quantidade, né? Então, formam-se 1 vezes 10 a menos 3 mols de sulfato de sódio. E, ó, eu tenho 5 vezes 10 a menos 3 mols de zinco e 5 vezes 10 a menos 4 mols de sulfito. Essa quantidade é 10 vezes menor do que essa. Então, é claro que sempre vai formar a menor quantidade. 5 vezes 10 a menos 4 mols de ZnSO3. Isso em 100 ml de solução, porque eu misturei 50 com 50. Até aqui, todo mundo entendeu o que foi feito? Eu acho que sim. Esse lance de sempre ser a menor quantidade teria alguma coisa a ver com o reagente limitante? Como é que é? Essa dinâmica de sempre ser a menor quantidade de mol teria alguma coisa a ver com o reagente limitante? Você pode pensar dessa maneira, sim. Sim. Porque tem sulfito para reagir com todo esse zinco? Não. 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 Eu tenho 10 vezes mais zinco. Sim. Então não tem sulfito para consumir esse zinco todo. Uhum. Vai formar sempre aquilo que estiver em menor quantidade. Tudo certo? bem. Sim, sim. Então vamos formar essas quantidades aqui, beleza? Aí você vai agora olhar na tabela. Olhando para a tabela, você vai observar o seguinte, ó. Vamos lá, de novo. Vamos compartilhar. Porque o pessoal tem dificuldade nessa questão, mas ela só é trabalhosa, ela não é difícil. Deixa eu mostrar para vocês a tabela. Olha lá a tabela. A solubilidade do sulfato de zinco, não, perdão, a solubilidade do sulfato de sódio é 44 gramas para cada 100 gramas de solvente, ou seja, 44 gramas para 100 ml de solução. Ele precipita com 7 moléculas de água, então a gente vai acrescentar essas 7 moléculas de água na nossa conta. Mas veja que ele é muito solúvel.
1 vezes 10 a menos 3 mols dá 44 gramas? Se não der, não precipita. Se der maior que 44, precipita. Entenderam ou não? Olha só, o sulfito de zinco. Pô, a solubilidade dele é 0,16. Isso já é uma solubilidade baixa. Com ele a gente tem que se preocupar mais, porque o sulfito de zinco é pouco solúvel. Agora, o sulfato de sódio é muito solúvel, gente. Vamos ver, ó. Vamos lá, vamos voltar para o quadro. Vou apagar essa parte aqui de cima, tá? Para eu poder escrever e vocês enxergarem bem. Eu vou calcular quanto é que pesa 1 vezes 10 a menos 3 mols de sulfato de sódio heptahidratado. Na2SO4.7H2O. Qual a massa molar disso aqui? 23 vezes 2, sulfato é 96, mais 7 vezes 18. Então vai ficar 7 vezes 18, mais 96, mais 46. 268 gramas por mol. Tá? Multiplicando a massa molar pelo número de mols, eu tenho a massa, né? Multiplicar por 10 a menos 3 é a mesma coisa que dividir por 1000. Então, isso aqui vai dar 0,268 gramas. Olha só. Essa é a massa que a gente tem de sulfato de sódio em 100 ml de solução. Para precipitar, eu precisaria ter mais do que 44 gramas. Vai ter precipitado de sulfato de sódio? Não, óbvio que não. Está muito longe disso. Porque isso é um sal solúvel, pessoal. Beleza? Agora vamos fazer o cálculo para o sulfito de zinco. Vou fazer aqui do lado. Sulfito de zinco dihidratado. Se você olhar na tabela, é isso que a gente tem. E a solubilidade dele é 0,16. Se nessa quantidade de sulfito de zinco dihidratado tiver mais do que 0,16 gramas, vai precipitar o restante. Se for menor que 0,16, não vai formar precipitado. Então, ó, qual a massa molar disso aqui? Zinco é 65,4, sulfito é 80, duas águas dá 36. Então, vamos lá. 36 mais 80 mais 65,4. 181,4. Vezes. Na verdade, nem é 1 vezes 10 a menos 3, desculpa. É 5 vezes 10 a menos 4. Isso vai dar uma massa de... Aqui, 0,091 arredondando gramas. Para que precipitasse, seria necessário
uma massa maior que 0,16. Ó, vão se formar 91 miligramas de sulfito de zinco. Para precipitar, eu precisaria de, no mínimo, 161 miligramas. Vai ter precipitado? Não. Não. Não forma precipitado. Entenderam? Sim. Posso ir para a letra B? Alguém tem alguma dúvida em alguma etapa aí, pessoal? Vê aí, porque essa é uma questão que eu não poderia deixar de fazer, que eu sempre cobro isso. Olha, é que para você saber. Peraí. É que esse 44 gramas e que o 0,16 gramas é que eles aparecem na questão? Sim, é tabelado. Ah, tá, entendi. Esse é o coeficiente de solubilidade de cada sal. Entendi. Isso é dado. Por exemplo, olha só. Se tivesse formado... formou 0,09, tá? Se tivesse formado 0,18, formaria precipitado? Sim. Quanto de precipitado? O que passar de 0,16. Porque até 0,16 dissolve tudo. Acima, o que passar disso, precipita. Então, se eu tivesse formado 0,18, qual seria a massa de precipitado? 0,002. Perdão, 0,02, que é 0,18 menos 0,16. Entendeu? Entendi. Então, é sempre o que passar da solubilidade. Nesse caso, nem chegou no limite de solubilidade. Então, não precipita. Tá? Só dá trabalho, mas não é difícil, né? É trabalhoso, porque tem que fazer conta. Não tem jeito, pessoal. Aqui, introdução à FISC, a gente vai fazer muita conta. Vamos lá, vamos ver o item B dessa questão. Ó. Misturando-se 75 ml de uma solução saturada de sulfato de sódio com 50 ml de uma solução saturada de sulfeto de sódio, qual a concentração em quantidade de matéria de íons sódio? Bom, nós vamos precisar... Desculpa, perdão. Viajei, foi mal. Às vezes eu esqueço, tá, gente? Aí me lembra porque... Misturando 75 ml de uma solução saturada de sulfato de sódio com 50 de uma solução saturada de sulfeto de sódio, qual a concentração em quantidade de matéria de sódio? Vamos lá. Para a gente finalizar. Ó, eu quero a concentração de cátions sódio. O que eu preciso? Eu preciso do número de mols de sódio, o número total de mols, sobre o volume em litros da solução. Esse volume em litros eu já tenho? Já. Quanto que é? 75 mais 50 ml. 0,125 ml. Beleza?
O número de mols de sódio eu já tenho? Não, eu tenho que calcular. Como que eu calculo isso? Vai ser o número de mols de sódio que tem na solução 1 mais o número de mols de sódio que tem na solução 2. Vou chamar a solução 1 da solução de sulfato e a solução 2 da solução de sulfeto, tá? Vamos lá. As duas são saturadas. Então, elas têm uma quantidade de soluto igual ao que está na tabela, igual ao coeficiente de solubilidade. Sulfato de sódio heptahidratado. Em 268 gramas, que a gente já calculou na questão anterior, de sulfato de sódio heptahidratado, eu tenho 46 gramas de cátions sódio. 2 mols. Tá? Quanto que a gente tem em 75 ml de uma solução saturada? Vamos calcular. Ó, em 100 ml, a gente tem 44 gramas, né? Que é o que está na tabela. Em 75, que é quanto a gente está usando, vai ter uma massa M. Dá quanto isso aqui? gramas. Aí eu calculo, ó, se em 268 gramas tem 46, em 33, que é quanto tem em 75 ml de solução saturada, eu vou ter uma massa M1. Ou melhor, pessoal, eu estou calculando em massa, eu já posso calcular em número de mols, direto. Aqui, ó. Em vez de usar massa, eu vou usar número de mols. Em 268 gramas, eu tenho 2 mols de cátion sódio. O que eu quero é o número de mols. Pô. Em 33 gramas, eu vou ter o número N1 que eu quero. Que vai dar 66 dividido por 268. 0,246 mols. Agora eu vou para a solução de sulfeto. Sulfeto de sódio, 9H2O. Eu acho que é isso. Deixa eu só conferir na tabela aqui a solubilidade dele que eu esqueci. – 46. E ele é 9H2O mesmo. Ó, qual a massa molar desse negócio aqui? Vamos ver. Dá 46 com 32 com 9 vezes 18. 240. Em 240 gramas, que é 1 mol desse sal, eu tenho 2 mols de Na+. Em 50 ml de uma solução saturada, vai ter quanto? Bom, pela tabela, a gente sabe que em 100 ml tem 46 gramas. Pô, em 50, que é a metade, vai ter 23. Correto? Então, em 23 gramas, eu vou ter N2, que é o número de mols que eu quero. Quanto é que vai dar esse N2? Zero vírgula 192. Eu arredondei aqui, tá? Dá 0,1917. Agora é só somar esses dois, ó. N1 mais N2 dá quanto?
0,438. Ah, então, a concentração de sódio vai ser 0,438 sobre 0,125. 3,5 mol por litro. Beleza? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Faltou alguma coisa? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Então, show de bola. Bom, pessoal, olha só. A gente para por aqui, já está dando meio-dia. Tentem fazer as outras questões que eu não cheguei a fazer da lista de exercícios. E qualquer dúvida, me pergunta ao longo dessa semana, lá no grupo do WhatsApp, ou no Classroom, ou no SIGA, qualquer lugar, que a gente vai tirar as dúvidas, tá? Mas vocês têm que parar um tempinho para tentar fazer, ok? Ok, professor, muito obrigada. Quando eu faço junto, fica mais fácil, né? Sempre. Talvez. Mas você tem que tentar fazer sozinho. Ou com o seu grupo que você vai fazer a prova. Tá bom? Arruma um grupo legal aí, onde tem alguém ali que estudou, que aí vocês vão se dar bem. Valeu? Então, pessoal, na semana que vem eu vou deixar